Pressão total no São Paulo após eliminação vexatória na Libertadores. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre os muros aí aos arredores do Morumbi pichados, tem mais jogador machucado, só notícia ruim. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, parceiro? Não tá belezinha, não tá tranquilão depois do vexame do São Paulo ontem na Libertadores, né? Não pela eliminação em si, porque perder faz parte do futebol, é normal, mas a forma que o time foi eliminado aí, né? Até agora o presidente blogueirinho, nada de post no Instagram, até agora não apareceu. Tivesse ganhado, rapaz, era foto com os 30 jogadores da lei, que era foto com cada um no Instagram. Aí como perdeu, foi eliminado, a torcida fez uma homenagem para ele no estádio, né? Torcedores, né? Porque a gente não pode generalizar, picharam lá os arredores do Morumbi, né? Então agora ninguém aparece, entendeu? Ninguém aparece. A gente aqui que é trouxa, que é torcedor, sempre dá cara pra bater, aparece, né? Já vamos pro segundo vídeo do dia, estando aqui, bota na cara. O presente de agora ninguém nem sabe cadê. Ninguém sabe cadê, o que aconteceu, né? Ninguém sabe até agora, entendeu? Ele que é o grande responsável por tudo que acontece dentro do clube, que até agora não apareceu. Mas imagino eu, né, que ele deve estar preocupado com a eleição do ano que vem, né? Ele está preocupado com quem que ele vai apoiar para ser o próximo presidente, para depois, né, no outro mandato, né, do centenário, ele ser o presidente novo, né? Porque o objetivo dele é esse, para quem não sabe, né? Ele vai apoiar um candidato para ser o próximo presidente, né? Depois que acabar o mandato do próximo presidente, né, o objetivo do Casares é voltar para o ano do centenário, entendeu? Para quem não sabe, o plano, a ideia do Casares é esse, entendeu? E até agora subiu, né, mas deve estar preocupado com eleição, né, preocupado com o conselho aí, para poder ganhar força nas eleições do ano que vem, né, para o candidato dele, no caso, aí ser eleito, que é o mais provável que vai acontecer. Né? Deve estar preocupado também com o fundo de Cotia. Ele podia ter levado, inclusive, hoje podia ter sido a votação lá no Conselho Deliberativo do fundo de Cotia, né? Do famoso FIP, né? Que é para ter investimento em Cotia, né? Para, né, doar lá para os investidores lá 30% da base por um valor ridículo. Já não basta as vendas absurdas que fizeram esse ano. Agora querem também vender, né, 30% aí das categorias de base, entendeu? E deve estar preocupado com isso, ele podia ter levado hoje, né? Hoje poderia ter sido a votação no conselho aí do fundo, se vai ser aprovado ou se não vai ser, né? Poderia ter sido hoje, né? O Casares poderia ter levado essa votação para o conselho hoje, mas não, vai esperar a poeira baixar, esperar um pouquinho, né? Lá pro dia 10 que eles vão votar esse fundo aí, pacote, esse fundo ridículo, né? Que é de 250 milhões de reais de pinga, né? Pro São Paulo. Até agora ninguém apareceu, todo mundo subiu. Inclusive, outra coisa que chamou a atenção, que eu vi algumas pessoas comentando, né? O Muricy Ramalho, que é um dos maiores ídolos aí da história do São Paulo, né? Porra, eu amo o Muricy, adoro ele. Pô, ele é ídolo, não tenho o que falar dele, né? Tem até o copinho dele ali, né? Do Muricy ali. Por que o Muricy Ramalho, tá? Em relação ao São Paulo, ele não aparece pra falar nada? Por que tá falando isso? Eu tô falando isso porque há alguns dias atrás ele estava dando entrevista, irmão, para a rádio de Porto Alegre, né? Falando lá com, né, não sei qual é o programa especificamente, né? Mas esse programa lá que fala do Grêmio, fala do Inter, sendo que o cara é coordenador do São Paulo. Tipo assim, em relação ao São Paulo, o cara não dá entrevista, não aparece, não fala nada. Aí do nada aparece o Muricy participando de programa, né? Que tá falando do Internacional, né? Tipo assim, um bagulho completamente aleatório, entendeu? Nada faz sentido nesse clube, né, cara? É impressionante como as coisas acontecem, né? Bora lá, rapaz. É o seguinte, pô, tem que aguentar isso aqui. Já não basta a eliminação, né, pô? Tem que aguentar agora a LDU ficar provocando o São Paulo nas redes. Apesar que é normal, faz parte também, mas tem que aguentar essa ainda, né? Tem que aguentar a LDU ficar zoando o São Paulo aí. Só que aconteceu uma coisa aí, né, que não foi muito legal, não, porque tem uma frase, né, que bem tradicional em relação ao Morumbi, né, que é o estádio de São Paulo, que é o Morumbi te mata, né? Tem uma faixa lá escrito isso e tudo mais. E a LDU fez uma postagem provocando o São Paulo, e na postagem a LDU colocou o seguinte: definitivamente o Morumbi te mata. Foi o que postou a LDU. O Nacional do Uruguai fez um post repudiando
o ato aí da LDU. Por motivos óbvios, né, cara? O Morumbi, definitivamente o Morumbi te mata. A gente teve um ano atrás um jogador do Nacional, cara, basicamente falecendo no estádio do Morumbi. Né? Apesar que ele foi pro hospital e faleceu no hospital, cara, o acontecido foi no Morumbi, né? Então o cara basicamente morreu ali. E o Nacional soltou a nota repudiando, né, essa provocação de definitivamente o Morumbi te mata que a LDU postou, né? Então foi algo que aconteceu aí. E a LDU apagou. A LDU depois foi lá e apagou, né, depois do post aí que o Nacional fez, né? A nota que o Nacional fez logo após, a LDU foi lá e excluiu essa provocação aí feita ao São Paulo, né? Enfim, complicado, né, cara? A gente tem que ficar aguentando provocação de LDU. É dose, viu, cara? Quando o time é eliminado, é dose, viu, bicho? É osso duro de rua. Eu vou te contar um negócio aí, eu vou te contar um negócio. Aí, rapaz, o que acontece? A gente comentou muito sobre a questão dos gols do São Paulo perdidos, né? Que foi a principal questão da eliminação do São Paulo. Foi a ineficiência e a incompetência para fazer gol, né? Porque me diz, pô, é que o Crespo botou o Rigoni na direita. É que o Crespo não botou um linha de 4, começou com 3 zagueiros. Cara, tudo isso não vale de porra nenhuma quando teu time chuta 15 vezes no gol nos 2 jogos e não faz um gol. É por isso que eu quase nem falei do Crespo no vídeo de manhã, cara. Tipo assim, ele errou no Rigoni? Pode ter errado. Ele demorou em ter tirado não sei quem? Pode ter demorado. Poderia ter colocado, sei lá, o Rey no lugar do Enzo? Poderia. Poderia ter tirado 3 zagueiros começando com linha de 4? Poderia. Mas o que isso te vale quando o principal erro da eliminação, né, a principal questão da eliminação é a quantidade de gols perdidos? Quer dizer, então, se tivesse uma linha de 4, o time ia fazer gol. Se tivesse uma linha de 4 ao invés de 3 zagueiros, o Luciano ia fazer os gols que perdeu automaticamente. Se o Rigoni não tivesse em campo, o Luciano ia fazer o gol que ele perdeu. Cara, assim, a principal questão não foi essa. A principal questão foi a ineficiência e a absurda incompetência na quantidade de gols perdidos. Aí você olha aqui, ó, o São Paulo terminou uma série de mata-mata de Libertadores sem fazer nenhum gol pela 3ª vez apenas na história, tá? Até ontem, o São Paulo tinha sido eliminado da Libertadores em mata-mata sem fazer nenhum gol apenas 2 vezes, que foi contra o Universitário nas oitavas de final de 2010 e contra o Tajeres na pré-Libertadores de 2019. E ontem, né, mais um confronto entre a peça estatística, porque a gente perdeu os 2 jogos para a LDU e não fizemos um miserável gol, né? 2-0 em Quito e 1-0 no Morumbi. É a 3ª vez ontem que o São Paulo é eliminado, né, de mata-mata de Libertadores sem fazer nenhum gol. E o São Paulo deu quase 40 finalizações somando os 2 jogos e 15 chutes no gol, tá? Dentro da casinha do adversário, no gol 15 vezes somando os 2 jogos. E não fez um gol. Um miserável gol. Era aquele tipo de jogo que poderia colocar, irmão, mais 90 minutos, podia botar mais uma prorrogação, podia ter um 3º jogo que o São Paulo não ia conseguir fazer gol. Ontem foi isso que aconteceu. Não só ontem, né? Em Quito também, porque foi onde começou a quantidade de gols perdidos do São Paulo e onde começou a eliminação também, né? Porque são 2 jogos, evidentemente não só foi o jogo de ontem. Entendeu? Então tá aí pela 3ª vez na história da Libertadores, São Paulo eliminado de um mata-mata sem fazer nenhum gol na eliminatória. Não fez gol nem em Quito e nem no Morumbi, né? Simplesmente incrível aí a incompetência do São Paulo nesse confronto. A LDU jogou mais com o São Paulo? Não jogou. A LDU não jogou mais com o São Paulo, não teve mais controle do jogo com o São Paulo, não teve mais volume com o São Paulo, só que eles tiveram uma coisa mais com o São Paulo: eficiência e competência na hora de botar a bola no fundo do barbante. Entendeu? Eu repeti para vocês e falei, cara, futebol hoje em dia, né, se você pegar os times do Brasil em relação à América do Sul, existe um abismo de investimento, tá? Não dá nem para comparar o tanto de grana que os clubes brasileiros têm em relação a qualquer time de fora. River Plate, Boca, LDU, Vale, qualquer time fora do Brasil, não dá para comparar. Nenhum time fora do Brasil você pode comparar em questão de investimento. Nada, não dá para comparar. A gente comentou aqui com vocês, né, cara, que só o Ferreirinha e o Marcos Antônio, os 2 jogadores do São Paulo, tinham o mesmo valor de mercado do elenco inteiro da LDU. Entendeu? O São Paulo é muito mais caro, tem muito mais investimento, a folha é muito maior, não tem comparação. Só que o futebol, ele é um esporte de quem faz mais gols. Entendeu? Óbvio, se você tem mais grana, tem mais recurso, claro que você tem mais chance de ganhar. Né? Você tem mais recursos, mais ferramentas para poder ganhar. Só que o futebol ainda é de quem faz mais gol. Entendeu? É de quem faz mais gols.
Não adianta jogar bem, não adianta só jogar bem, não adianta criar 15 oportunidades, não adianta ter 15 finalizações no gol, não fazer nenhum, o adversário chutar 15 e chutar 5, né, que foi o que ele fez, né, contando os 2 jogos, ele chutou 5 bolas no gol do São Paulo e fez 3 gols. Chutaram 5 vezes no gol, fizeram 3 gols. A gente chutou 15 e não fez nenhum, entendeu? Então, não vou falar que o São Paulo foi eliminado injustamente porque criou mais, porque o São Paulo jogou mais que a LDU. A LDU não jogou mais que o São Paulo. Não controlou o jogo, não teve mais volume, não teve mais chance, mas ela fez o mais importante. No final de tudo, o que vale é quem faz mais gols. O futebol, o esporte é de quem faz mais gols. Entendeu? Óbvio que existem várias maneiras diferentes de você fazer ou tentar fazer mais gols com o adversário para poder ganhar. Mas não adianta nada se você for ineficiente como o São Paulo foi contra a LDU, né? Então, por isso que eu falei ontem, né? Eu abri o vídeo falando, ó, parabéns para a LDU, que foi competente nas finalizações e mereceu passar, entendeu? Agora a gente tem que ver o Flamengo ou o Palmeiras, né? Que seria pior, ser tetracampeão da Libertadores na frente e primeiro com o São Paulo. O São Paulo foi o primeiro tricampeão no Brasil, né? Lá em 2005, cara, tem 20 anos que o São Paulo é tricampeão, né, da Libertadores no Brasil, e até hoje ninguém passou, pra você ver o quão era absurda a diferença do São Paulo para os demais clubes, né? E hoje, infelizmente, é muito grande a gente ver o Flamengo ou o Palmeiras sendo tetra pela primeira vez e não o São Paulo, né? E isso vai doer muito, mas foi aonde as gestões do São Paulo dos últimos anos colocou o clube, né? E infelizmente é engolir seco e aceitar. Tem que fazer, né? E cobrar, evidentemente, para ter melhoras aí. Falar mais, tá? A gente foi eliminado para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Depois a gente viu o Corinthians ganhar os 2 jogos deles, né? Vai acontecer a mesma coisa com o Palmeiras e a LDU. Por mim, que a LDU ganhasse 10-0 do Palmeiras e fosse para a final. Mas a gente sabe muito bem que isso é bem improvável, tá? Se o Palmeiras tiver metade das chances de gol que o São Paulo teve no confronto, o Palmeiras ganha em Quito e ganha no Allianz Parque. Ganha os 2 jogos, entendeu? E a gente vai ver o quão a gente foi incompetente contra a LDU. Eu falei aqui e dei os méritos para a LDU por ter sido eficiente, só que teve muita incompetência do São Paulo, entendeu? O São Paulo perdeu gol que não existe perder. Aquele gol que o Luciano perdeu, né, quando o Ferreirinha deu o passe para ele na cobrança de escanteio curto, aquele gol não existe, aquilo ali não existe, tá? Aquilo ali não existe. O terceiro foi o segundo gol que o Luciano perdeu cara a cara em Quito, aquele gol não existe perder, entendeu? E a gente vai ter uma noção maior disso quando a LDU pegar o Palmeiras, que o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos. Por mim que a LDU ganha os 2 e passa para a final, mas a gente sabe que não vai, né? A gente sabe que não vai, né? A chance do Palmeiras ganhar os 2 jogos é grande. Se o Palmeiras tiver metade das chances que o São Paulo teve, o Palmeiras vence os 2 jogos com tranquilidade, sem passar nenhum sufoco. Sem passar nenhum sufoco aí. Bom, aí, rapaziada, ainda tem que ver esse tipo de coisa aqui, olha só. Eliminado nas quartas de final da Libertadores, o São Paulo registrou seu recorde de renda da temporada na derrota por 1-0 para a LDU. Né? Teve 54.609 torcedores e uma renda de 8 milhões e 300 mil reais. 8 milhões e 300 mil reais foi a renda do São Paulo no jogo de ontem. No jogo contra o Atlético Nacional nas oitavas, teve 57 mil, ontem teve 54 mil. Quanto o Atlético nas oitavas teve 57. Sabe quanto foi a renda do jogo contra o Atlético nas oitavas? 3 milhões e 800. Ontem tinha menos gente e mais do que o dobro da renda. Porque botaram o ingresso no valor absurdo. Uma sacanagem que fizeram com o torcedor. Quando saiu o público e a renda, então a torcida vaiou merecidamente. Tá? E parabéns pro torcedor que vaiou. Um crime o valor dos ingressos que colocaram. Tá? Eu vi torcedor no dia do jogo ontem comprando ingresso por R$1.000. R$1.000, tá? Eu vi. Entendeu? Uma vergonha o valor dos ingressos que colocaram. Uma vergonha. Aí, para completar, né, os caras colocaram aqui. Tem São Paulo e Ceará segunda-feira. Que maravilha. Segunda-feira, 8 da noite. Pós-eliminação, os caras botaram o ingresso da arquibancada de R$100. R$100 o ingresso contra o Ceará na arquibancada. Segunda-feira, 8 da noite. Após uma eliminação na Libertadores, os caras colocaram o ingresso a R$100 da arquibancada. Parabéns, Casares, Belmonte, companhia, vocês são incríveis. É uma gestão maravilhosa, tem que bater palma para vocês, entendeu? Tem que bater palma para vocês
aí, tá bom? E depois do jogo teve aí, rapaz, pincharam os arredores do Morumbi, olha aí. Torcedores do São Paulo pincharam os arredores do Morumbi durante a noite em protesto pela eliminação da equipe nas quartas de final da Libertadores na noite desta quinta-feira. Após a derrota por 1-0 para a LDU, torcedores escreveram 3 coisas, né? Principalmente ali. Time pipoqueiro, foi a primeira coisa que colocaram lá. Depois colocaram fora Casares e fora Belmonte, né? Então, teve também, até antes mesmo do jogo acabar, né? Torcedores lá xingando o Casares, né? Mandando ele tomar caju. Então, parabéns pro torcedor que protestou contra o Casares, né? O que o torcedor fez ele no campo, não tem problema nenhum, né? Evidentemente que pinchar já não pode, né? Já é outra coisa, mas protestar, reclamar, xingar pode. Isso aí não tem nem debate, né? Aí, né, colocaram essas frases aí, né, cara? Fora Casares, fora Belmonte, time pipoqueiro. Mas logo pela manhã, tá bem pela manhã mesmo, 7 horas da manhã, o muro já havia sido pintado novamente pela administração do estádio. Então fizeram lá as pichações, né? Só que de manhãzinha, né, já mandaram pintar já e tirar, né, as frases lá que torcedores picharam após a eliminação ontem vexatória contra a LDU. O torcedor tá de saco cheio, né, rapaz? O torcedor já tá de saco cheio aí. Bizarro, né, cara? O São Paulo informou ontem que o Nahuel Ferrarese sofreu uma lesão no adutor esquerdo, por isso ficou de fora do jogo contra a LDU, né? O Ferrarese teve um choque lá com o Marcos Antônio no aquecimento contra o Santos, machucou o olho e ficou no banco. Aí ontem, né, no aquecimento, né, ele subiu pro campo, se machucou e não foi pro jogo. Os caras respiram, se machucam. Cara, é um negócio de maluco que acontece nesse clube, né, cara? É bizarro. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.